Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Quem segue a Cristo anda em fidelidade. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Fidelidade é a plena devoção a uma causa ou a uma pessoa. Deus é fiel a nós e de forma verdadeiramente recíproca, devemos ser fiel a Deus e ao Evangelho de Cristo. Nesta lição, definiremos o termo fidelidade no ponto 1. Em segundo lugar, conheceremos a natureza da fidelidade. Como terceiro ponto da lição, veremos a fidelidade do apóstolo Paulo a Deus. E finalizando então nosso estudo, como último ponto da lição, ponto número 4, identificaremos as virtudes de uma pessoa fiel a Deus. Ponto número 1 da lição, definição de fidelidade. A fidelidade, como fruto do Espírito Santo, é a virtude de uma pessoa em ser confiável, considerando que as suas promessas e palavras proferidas são confirmadas pelos seus atos na, na sua relação tanto com Deus como com o próximo, sendo então intrínseco ao seu caráter moral a honestidade, a sinceridade, a lealdade e a integridade. Ponto número 2 da lição: a natureza da fidelidade a Deus. Uma pessoa demonstra sua fidelidade a Deus quando ela crê que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor e confia plenamente sua vida aos cuidados e dependência de Deus. Logo, a fidelidade de uma pessoa em relação a Deus e o resultado da prática de sua fé sobrenatural, considerando que, do ponto de vista espiritual, só é fiel quem tem uma fé sobrenatural a Deus. Portanto, nesses dois primeiros pontos da lição, nós temos uma visão de que a fidelidade ela é uma virtude do Espírito Santo, ou seja, fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ao agir numa pessoa cristã, esta pessoa passa a confirmar, através de seus atos, o que ela fala, o que ela realmente é, com as qualificações da sinceridade, da honestidade, da lealdade e da integridade. E a partir deste ponto, só é fiel a Deus quem reconhece Jesus como seu Salvador e seu Senhor, e quem pratica uma fé sobrenatural. No ponto 3 da lição, nós vamos ver aqui um exemplo de fidelidade a Deus. Ponto número 3 da lição tem como título a fidelidade do apóstolo Paulo a Deus. A fidelidade do apóstolo Paulo em relação a Deus estava apoiada em seu propósito de vida. Qual era o propósito de vida de Paulo? Era tão somente viver para Cristo, pois o apóstolo sabia que somente em Cristo, ele teria vida abundante. E que a sua vida aqui na terra era passageira. Tão passageira, tão efêmera, como uma folha que cai de uma árvore ou uma nuvem
que passa no céu. O apóstolo Paulo, ele tinha como objetivo principal na sua vida o viver integralmente para Cristo. Então, na carta aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vou repetir, é o versículo 21, onde fala do propósito da vida de Paulo, do apóstolo Paulo, com relação ao Evangelho. Ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, viver em Cristo é a maior prova de fidelidade que o ser humano pode ter com relação a Deus. E vivendo em Cristo, também, sendo fiel a Deus, será fiel ao seu próximo. Em resumo, será fiel em tudo em que ele possa realizar. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 2, versículos 19 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 2, 19 ao 20. O apóstolo Paulo volta a falar sobre isso. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Portanto, aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 19 e no versículo 20, volta a falar que não é ele que vive em si, mas é Cristo que vive nele. E esta é a maior característica ou prova de fidelidade a Deus, pois Jesus é o Filho de Deus. No item 4 da lição, o último item, nós vamos falar agora sobre as virtudes de uma pessoa fiel a Deus. Vimos aí que viver em Cristo é fundamental, ou seja, é a base para que nós sejamos fiéis a Deus. E agora, que virtudes a Bíblia aponta para uma pessoa realmente ser fiel a Deus? O apóstolo Paulo, ele, na segunda carta que enviou ao seu discípulo Timóteo, o jovem Timóteo, então ele registrou as virtudes que uma pessoa que serve a Deus deve possuir em sua conduta moral para andar em fidelidade, que é o tema da nossa lição de hoje. Então, andar em fidelidade no reino de Deus, que está em nós. E o que é que o apóstolo Paulo faz nessa carta? Ele utiliza uma analogia de qualidades inerentes a funções profissionais. Ou seja, ele pega essas qualidades das funções profissionais e faz e toma essas qualidades profissionais como uma base para tipificar quem é fiel a Deus. Vamos então acompanhar como Paulo descreveu essa fidelidade, fazendo uma comparação com qualidades profissionais. Então, o primeiro profissional que ele menciona, que o apóstolo Paulo menciona, é um soldado do exército. Então, assim como um soldado de um exército é alistado e treinado para compor
uma tropa militar com o intuito de enfrentar potenciais inimigos, nós, quando servimos ao Senhor, somos alistados nas fileiras de um grande exército espiritual. E por isso, nós passamos a enfrentar uma grande guerra espiritual contra os valores deste mundo que são contrários à vontade de Deus, os preceitos de Deus. E, na verdade, nós também vamos enfrentar tais adversidades contra o exército de Satanás, que tenta nos aniquilar, nos desviar do caminho do Senhor, que tenta roubar, matar e destruir. E nesta condição, o apóstolo Paulo diz assim: sirva a Deus com dedicação, resiliência e integridade de um soldado. Eu vou repetir. O apóstolo Paulo diz para o jovem Timóteo, para nós, através desta carta: sirva a Deus com dedicação, resiliência e integridade. O nosso general é Cristo, e por ele nós devemos nos dedicar à causa cristã, proclamando o evangelho de Cristo, suportando com resiliência, com resistência, os sofrimentos inerentes a uma guerra. Porém, nada comparável aos sofrimentos que Jesus enfrentou por nós. E quando nós falamos aqui o sentido de guerra, nós estamos falando o sentido de enfrentar ideias, não no sentido de agredir ninguém, julgar ninguém, tá? Por quê? Porque estas são coisas do diabo. E por isso que o diabo é chamado de acusador, porque ele julga, ele agride, ele calunia, ele difama as pessoas. E por isso, esta guerra é uma guerra espiritual, que a gente não pode comparar com os sofrimentos que Jesus enfrentou. Então, devemos amar a Deus com integridade, sempre guardando ou agradando o nosso supremo comandante, que é Cristo Jesus, sem nos envolvermos com a vida pecaminosa deste mundo. João, melhor dizendo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, segunda carta a Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículos 3 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Segunda a carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 ao 4. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Eu vou repetir. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós, como cristãos, temos que satisfazer, nosso objetivo é satisfazer a vontade plena de Deus. É por isso que nós somos chamados, ou é para isso que nós somos chamados. Obedecer à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas foram as tribulações que Paulo enfrentou, que ele passou. Entretanto, manteve-se até o fim da sua carreira ministerial fiel ao Senhor. De tal modo que os açoites que ele sofreu, as prisões, o apedrejamento, os naufrágios, os assaltantes, os perigos das cidades, do deserto, do mar e dos falsos irmãos, a fome, a nudez, a sede, tudo isso que Paulo passou, nada disto enfraqueceu a sua fé em Cristo, porque
ele se dedicava com resiliência e com integridade à sua fidelidade com relação a Deus. Quando nós nos depararmos com o dia da aprovação, o dia da tentação, o dia da crise, o dia do aperto, o dia da tempestade, o dia da doença, o dia da morte, ou ao dia da tragédia, nós temos que estar preparados. Sim, preparados com uma capacidade de resiliência, de resistência espiritual indestrutível para enfrentar estes problemas. É indispensável que nós recorramos a Deus para este enfrentamento da plenitude dessas adversidades. É preciso que nós tenhamos o mesmo propósito de vida do apóstolo Paulo, ou seja, o nosso viver é Cristo. O outro profissional que o apóstolo Paulo usa para expressar o que é a fidelidade a Deus através de qualificações profissionais foi um atleta esportivo. Todo e qualquer atleta ele tem um objetivo de vencer uma competição esportiva, alcançar o lugar mais alto do pódio. E para isso esse atleta tem que se preparar física e tecnicamente, de forma a competir em um alto nível de desempenho, obedecendo às normas que regulamentam a competição. Aí o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, nós temos que servir a Deus com abnegação, com seriedade e com a capacitação de um atleta que um atleta tem. Ou seja, nós temos que servir a Deus, ser fiel a Deus, através da nossa própria abnegação, seriedade de conduta e de serviço ao Senhor e capacitação, ou seja, conhecer a Deus e a sua palavra, não só no sentido teórico, mas no sentido também pragmático, experiências com o Senhor. A pessoa que serve a Deus deve ter sempre em sua mente o maior objetivo de sua vida, que é vencer o pecado e alcançar a salvação em Jesus. E isso é consumada na glorificação do nosso corpo, quando pragmaticamente, ou seja, na prática, teremos a vida eterna, um corpo incorruptível. E aí viveremos com Cristo eternamente. Para uma plena vida piedosa cristã, é necessária a abnegação. E o que é a abnegação? É a renúncia à nossa própria vontade, sacrificando voluntariamente os nossos próprios desejos em favor do Evangelho de Cristo. E para isso, em nosso chamado, precisamos com seriedade viver em Cristo, isto é, viver verdadeiramente em Cristo e se capacitar, ou ser capacitado por Deus, porque Deus chama e nos capacita para, através da oração, do jejum, do conhecimento da palavra, da obediência à palavra, realizar a obra de Cristo. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, Paulo diz, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz: igualmente, o atleta é coroado se não lutar segundo as normas. Vou repetir, versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ou seja, o atleta, ele renuncia a muitas coisas na vida dele para alcançar um objetivo. Abnegação. Ele trata com seriedade o que ele tem que fazer. E o atleta, ele treina, se capacita
alcançar o objetivo. Assim tem que ser o cristão que é fiel a Deus, para não brincar de religião. O outro profissional é o agricultor. Um agricultor, segundo a sua sensibilidade, ele espera as oportunidades de prenúncios das chuvas caindo do céu, na estação certa, para arduamente ele escavar a terra, lançar as sementes, cuidar do plantio e colher os frutos para o seu sustento. Então, o agricultor ele fica ávido, esperando o tempo das chuvas. Ou antes mesmo, pouco antes do tempo das chuvas, ele começa a lançar as sementes no terreno para mais tarde, ao cair das chuvas, recolher, depois do cair das chuvas, recolher os frutos do seu trabalho. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que para sermos fiéis a Deus, nós temos que servir a Deus com diligência e confiança. Diligência é o esforço. O agricultor se esforça para escavar a terra, lançar as sementes, cuidar da terra, cuidar do plantio em si, para não ser atacado. Então, o cristão ele deve ter em seu ser o desejo de evangelizar, de levar as boas novas que recebeu para as outras pessoas. Ou seja, o desejo de propagar o evangelho de Cristo, a salvação, aos quatro cantos do mundo. E para isto, confiando em Deus. E a confiança aí, ela é tipificada pela fé. Ou seja, confiando em Deus, nós devemos ser diligentes, realizar a obra do Senhor de forma ativa, aplicada, zelosa, cuidadosa, não medindo esforços em todas as oportunidades possíveis de plantar a semente espiritual para colher vidas transformadas, restauradas pelo Espírito Santo e também ser abençoado em tudo pelo Senhor. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: o lavrador que trabalha, ou seja, o agricultor que trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Diligência e confiança de um agricultor. Trabalhar diligentemente na obra do Senhor. E nós seremos, então, abençoados, porque teremos uma maior compreensão de quem é Deus, qual é a sua vontade, e teremos a compreensão do que é o reino de Deus. Porque, como diz o título da lição, quem segue a Cristo anda em fidelidade. Concluindo, então, a nossa aula de hoje. A fidelidade nos coloca na condição de sermos reconhecidos pelo Senhor como servos que se comportam de forma fidedigna em toda ou em todas as situações. Servos e servas que se comportam de forma fidedigna em todas as situações vividas perante o Senhor, diante de si mesmo e do próximo. Deus é fiel. E por ter esta virtude, nós devemos ter a capacidade também de ser fiel por ação do Espírito Santo de Deus em nós. Ou seja, viver Cristo. Pois quem segue a Cristo anda em fidelidade. E assim terminamos o nosso programa Escola Bíblica no seu lar. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar.
se Deus permitir.